A você que acompanha o canal TV Você Região, hoje eu estou recebendo aqui nada menos que o nosso roncadorense Elzo Nunes Alves. Ele que fez um trabalho de pesquisa com formigas cortadeiras para o seu mestrado e foi selecionado para apresentar em Juazeiro, Bahia. Então, ele recebeu um convite da Associação Brasileira de Agroecologia, em parceria com a Universidade Federal do Vale do São Francisco, onde acontecerá o 13º CBA, Congresso Brasileiro de Agroecologia, onde haverão diversas instituições de ensino e pesquisa. Será um congresso de grande vulto e nosso roncadorense estará lá. Com vocês, Elzo Nunes. Boa tarde, Jorge. É uma satisfação estar aqui falando contigo. Eu que já trabalhei aí no município de Roncador durante muito tempo e eu tenho Roncador como se fosse a minha terra natal. Tenho sítio ainda aí no Roncador. Esse sítio aí de Roncador que está localizado na comunidade Rio Bonito. É um sítio que era da minha família, né, e acabou ficando para mim, né, eu que tomo conta. E como eu estava fazendo o meu mestrado aqui na Universidade Estadual de Maringá, aí eu sempre fui estudioso com relação às formigas cortadeiras e também com relação às abelhas. Eu sou apaixonado por esse tema. Aí eu propus à professora, minha orientadora, doutora Maria Marcelina Milan Hope, fazer esse trabalho com formigas cortadeiras. E aí me veio a ideia de trabalhar com um fungo, né? Um fungo que se chama-se fungo penicillium, que é o fungo que é encontrado no bolor do pão, né? Quando o pão embolora, que ele fica azul, é aquele fungo, chama-se penicillium. E esse fungo ele ataca também frutas. Aí eu peguei laranjas contaminadas já com fungo na natureza, porque esse fungo ele acontece na natureza. Eu peguei essas laranjas contaminadas, né? E inoculei essas laranjas em 7 limas ácidas, né? Que é o limão conhecido como limão Tahiti. Após isso, eu inoculei em 17 quilos de mexerica poncã e deixei por 17 dias em maturação, ou seja, em maceração. Aí essas mexericas, elas totalmente se contaminaram com o fungo penicillium. Aí eu passei essas mexericas em uma peneira de malha bem fina e misturei elas com água de mina. Aí eu fiz a minha experiência da seguinte forma: em alguns formigueiros que eu tinha selecionado já previamente aí no sítio, né, aí no Rio Bonito, na chácara, na minha chácara aí no sítio que eu intitulei como Sítio Dona Carmencita, que é o nome da minha mãe. E aí eu inoculei em formigueiros jovens, né? Eu selecionei os formigueiros, coloquei placas em todos eles e aí eu fiz a experiência. Eu inoculei o fungo totalmente 100% de fungo, 100% da cauda, 70% da cauda em outros formigueiros e 50% da cauda em outros formigueiros, né? E em alguns formigueiros eu inoculei somente a água pura. E todos eles eu lacrei o olheiro com solo cimento, né? Que é uma mistura de terra de formigueiro com cimento. De tal forma que a saída do olheiro ficasse totalmente lacrada para dificultar a saída das formigas e também fazer com que ela tivesse contato com o fungo. O fungo eu usei um funil com uma mangueira flexível e para cada formigueiro eu inoculei 2 litros da cauda.
E aí eu acompanhei durante 90 dias, né, todo o procedimento, como que elas se comportaram, né? Teve algumas que abriram olheiros em outros lugares e continuaram forrageando. Outras formigas, outros formigueiros sucumbiram totalmente. E alguns formigueiros apenas diminuíram a quantidade de massa cortada. Ou seja, então houve um controle, né? Aí eu tive a grata satisfação de ser convidado para esse 13º Congresso de Agroecologia, né? O pessoal, eles descobriram o meu trabalho e me fizeram então esse convite para que eu tivesse indo lá apresentar. Aí eu aceitei, né? Então eu aceitei o convite e estarei indo, né, para Juazeiro, a terra do nosso padrinho Cícero, né? Juazeiro do Norte, na Bahia. Esse congresso vai acontecer do dia 15 ao dia 18. E eu vou ter a oportunidade então de estar apresentando, né, esse trabalho para a comunidade acadêmica. Ele é um trabalho que ele não está acabado, né? É um trabalho que outros profissionais, outros pesquisadores podem estar se apropriando e dando continuidade, porque a formiga cortadeira ela é realmente um problema seríssimo, né? A formiga cortadeira ela não era problema, né? E então o que me levou a desenvolver esse trabalho de mestrado, essa pesquisa, foi justamente o processo que está se desencadeando com a formiga cortadeira. A formiga cortadeira ela está presente, né? Ela está presente desde 100 milhões de anos, né? Ela não era praga, ela se tornou praga devido ao processo de desmatamento, ao processo de destruição da natureza em que a gente está passando. Eu não critico, sabe, porque a humanidade ela precisa se alimentar, né? Mas nós temos que ter um equilíbrio biológico, sabe? Nós temos que ter um equilíbrio, porque da maneira que está sendo feita, vai ocorrer que a gente vai acabar perdendo para algumas pragas. E a formiga cortadeira ela tá conseguindo se reproduzir de uma forma que está saindo do nosso controle, né? O título do meu trabalho foi Controle de Formigas Cortadeiras Saúva com o uso de cauda biológica de citros e lacrado com solo cimento. Só para você ter uma ideia, a formiga cortadeira ela não está presente em todo o nosso planeta. Ela está presente ali da latitude 33 norte até a latitude 33 sul. Isso corresponde ali do sul dos Estados Unidos até o sul da Argentina, até ali na Patagônia Argentina, é onde tem a ocorrência da formiga cortadeira. Temos vários tipos de formiga cortadeiras, né? Aí em Roncador nós temos a formiga quem-quem, que é uma formiga mais pequena, que ela não traz assim tantos problemas, mas nós temos aí a formiga saúva, limão, né? Limão porque ela esmagada entre os dedos, ela expele um odor de limão. Essa formiga que é a Atacendex rubropilosa, é uma formiga que ela se multiplica gigantemente, sabe? E nós temos aí em Roncador já vários prejuízos que têm acontecido, né? Só para você ter uma ideia, em 1560 por aí, o padre José de Anchieta, ele disse assim, que das formigas, porém, só aparecem dignas de menção as que estragam as árvores. Então, naquela época, elas já estragavam as árvores, chamadas de içás. Ela tem a cor arruivada, ele colocou assim no livro dele, né? E esmagada cheiram limão, abre grandes buracos no chão, né? Então a formiga cortadeira ela acontece lá desde 1560, quando o Cabral chegou aqui já tinha formiga, só que naquela época ela não era praga, ela virou praga devido ao nosso processo de desmatamento, né? Que veio acontecendo.
Estima-se, né? Estima-se que nós temos em torno de 15 a 20 mil espécies de formigas no mundo, né? E destas 15, 20 mil espécies de formiga, nós temos apenas 250 que são cortadeiras. Então é um número pequeno de formigas cortadeiras, né? A formiga, Jorge, ela não se alimenta da folha. Eu não sei se você tinha esse conhecimento, né? Mas ela não se alimenta da folha. A formiga, ela corta as folhas para servir de um substrato para um fungo, né? Que ela cultiva, que é o Leucagoricus gongriformis, que ela cultiva esse fungo e ela se alimenta desse fungo. Ela não come a folha. Ela, às vezes, ela suga, né? Ela suga. Então a formiga ela se tornou praga, né? Ela é considerada uma praga desfolhadora devido a tudo isso que eu disse, né? Aqui no Paraná nós temos a formiga quem-quem e a formiga saúva. Só para você ter uma ideia, o ciclo evolutivo, né? A metamorfose completa da formiga, ela passa pelo processo de ovo, né? Que esse ovo, ele é botado, ele é depositado ali nas câmeras do formigueiro pela rainha, que só tem uma, né? No formigueiro, e aí ele passa nos estágios evolutivos de ovo, larva, pupa e inseto adulto, né? Todo esse processo dura em torno de 57 dias e o período de incubação é em torno de 25 dias, um período larval em torno de 22 dias e um período pulpal em torno de 10 dias. Então nós temos aí um ciclo em torno de 57 dias, né? A rainha, que ela é uma só, ela vive até 15 anos, né? E as operárias, elas vivem apenas de 4 a 6 meses. Então veja bem, como que esse inseto, ele é um inseto social, como a abelha, e como que ele conseguiu sobreviver a todo esse processo de evolução da humanidade, né? A todos os produtos químicos que são jogados, muito produto químico, porque ela tem um processo evolutivo, um processo, o ciclo evolutivo dela é muito interessante, tá? É muito interessante. Um formigueiro, ele é considerado adulto aos 38 meses após a içar, né? Que é a jovem formiga, a jovem rainha, começar ele. Então a revoada, ela acontece somente no período do ano, de agosto a outubro, né? Então nós estamos no período de revoada da formiga cortadeira, né? Então a formiga, ela sai aos milhares. Nessa época ela sai aos milhares. E um formigueiro, ele não sai, a revoada não acontece um formigueiro solitário, né? Numa região, acontece a revoada todos simultaneamente. Ou seja, quando tem correntes de ventos favoráveis, aonde a içá ela alça voo e ela pode voar até 7 km. Neste voo, que chama-se voo nupcial, ela é copulada por até 7 a 10 zangões, né? Os zangões são os machos da colmeia, são os machos do formigueiro. O zangão, ele só serve mesmo para fecundar a rainha virgem, né? E depois da fecundação ele acaba também morrendo. Então nessa revoada, as içás, quando elas estão com a sua espermateca totalmente preenchida, elas caem ao solo e rapidamente, com as suas mandíbulas, elas cortam as suas asas e começa então a perfuração do buraco, né? do olheiro, aonde ela leva até de 8 a 12 horas somente escavando. E aí o que ela faz? Ela pega então, com o fungo que ela levou, ela leva junto com ela um fungo, né? Aquele fungo lá que é o Leucogaricus glandifolos, aquele fungo de alimentação, e aí ela começa então se alimenta daquele fungo e começa então a botar os primeiros ovos, né?
Então, os primeiros ovos aí, de 2, 3 dias, ela já começa a botar, né? Aí, com 22 a 24 dias, ela já tem as primeiras larvinhas, né? E os primeiros filhotinhos. E com 50 a 60 dias já está o formigueiro, já estão adultos, né? O primeiro olheiro sai após 80 a 90 dias, né? Que começa, então, o início do corte de folhas. O segundo olheiro, ela só vai fazer com 400 a 80 dias, a 500 dias depois do primeiro olheiro. Então, por isso, e o terceiro olheiro após 540 dias. Então, por isso que o formigueiro, ela só vai começar a soltar novas içás a partir de 38 meses, que o formigueiro ele está totalmente adulto. Então, e como que essa colônia de formigas, como que ela consegue controlar? Como que apenas uma formiga consegue controlar toda esse formigueiro, né? Você tem uma ideia, um formigueiro adulto, ele chega a ter 6 milhões de formigas, 6 milhões de indivíduos, né? E tudo isso é controlado por uma rainha, né? Ela controla tudo isso através dos feromônios, né? Ela tem feromônio de alarme, que é um feromônio que as formigas elas exalam, né? Que é alerta de perigo. Aí tem o feromônio sexual, que é a atração de sexo, né? Quando a içá ela sai em revoada, ela emite esse feromônio, fazendo com que todos os zangões ali da região eles saiam em busca da içá, né? Da içá, que ela não é rainha ainda, ela é içá, ela é uma formiga que ainda não foi fecundada, né? Tem o feromônio territorial, que é o de monopólio e defesa de um território, que eles têm ali uma formiga, ela não vai em outro formigueiro. Você pode ter um formigueiro ali vizinho do outro, que uma formiga não invade o formigueiro do outro, né? Por causa que ela conhece o cheiro, cada formigueiro tem um cheiro específico, né? O feromônio de recrutamento, né, que é exploração dos recursos, aonde tem folhas mais tenras para ser cortada, onde tem uma árvore que elas podem estar indo buscar essas folhas, e daí tem também o feromônio que ela solta ali na trilha para que a formiga ela consiga saber por onde que ela passa, né, na trilha. E então são esses tipos de feromônios que eles conseguem então ficar ali aglutinados, né? Aglutinados ali e trabalhando, né? A formiga ela foi projetada para o trabalho. A formiga cortadeira foi projetada para o trabalho. A vida dela é apenas de trabalhar. Aí os estragos que essas formigas fazem assim são incontáveis, né? Na pastagem, um formigueiro adulto ele consome em torno de 25 kg de forragem ao dia, né? Reduzindo a capacidade de suporte da pastagem, né? Muito, né? Então você veja, 25 quilos um formigueiro adulto consegue consumir por dia, realmente é significante. Numa floresta de eucalipto, um formigueiro adulto ele consome até 10 toneladas de folhas de eucalipto por ano. Tem árvores de eucalipto que chega a morrer, né? Eu ali no meu sítio ali teve árvores de eucalipto que morreram por ataque de formiga, né? Porque eu não controlei até para me estudar elas, né? Para me estudar. Então é um prejuízo aí em torno de muito grande. Acontece aí replantio em eucaliptos aí pela formiga até de 20%, né? A cana de açúcar nem se fala, né? Um formigueiro adulto consome em torno de 3 a 3.200 quilos, né? De cana, né? A cana nova, né? Por ano, considerando uma produtividade aí de 50 a 70 toneladas por ano, aí você coloca aí o prejuízo que elas causam, né? Aí elas causam mais prejuízo em mandioca, milho, algodão, pomar de citros, abacate, hortas, jardins, árvores nativas, inúmeros, né? Acontece acidente também com animais e com equipamentos, né? Porque, você veja bem, um formigueiro ele chega até 5 metros de profundidade. Então a gente tem visto casos, não aqui, né, no estado do Paraná, não aconteceu, mas em Mato Grosso, né, até de tratores cair dentro do buraco, né, porque passa, afunda, porque realmente assim
os canais que ela cavuca no solo realmente são muito grandes. E causa erosão e redução do valor da terra, né? Aonde você chega que tem muito formigueiro, o valor da terra ela cai lá embaixo. Aí nós temos o controle natural, né? Nós temos o controle natural, que era feito antigamente, né? O controle natural, quem controlava a formiga antigamente? Era os bentivis, né? Nós tínhamos muitos bentivis, né? Aí em Roncador, eu me recordo que na década de 80, quando eu fui aí, nós tínhamos muitos bentivis, muitas tesourinhas, né? Muitas andorinhas, Quando é época de andorinha, eu me lembro que lá no sítio era uma festa. Eu me recordo que quando as andorinhas chegavam, minha mãe falava, olha, agora não vai mais gear aqui em Roncador, né? Não vai mais acontecer o fenômeno da geada, né? Porque as andorinhas chegaram. E as andorinhas, elas controlavam muitas formigas. E hoje, nem na cidade nós não temos mais andorinhas, né? Até os pardais estão acabando, né, Jorge? Até os pardais, eles estão indo embora. Tá sumindo os pardais. E as sabiás, né? As sabiás também, aí Roncador é o ninho das sabiás, era o ninho das sabiás, né? E o controle que esses pássaros faziam assim é grande, né? Os sapos também controlam muito as içás quando ela cai ao solo, né? Os sapos também estão sumindo, né? Os tatus, né? Eu tenho a grata satisfação de toda vez que eu vou lá no sítio, lá, eu vejo lá fuçado de tatu. Lá no sítio tem bastante tatu, né? Os tamanduá, né? Tamanduá também tá sumindo, né? Hoje, daqui a pouco a gente vai ver tamanduá só no zoológico. E o lagarto é um dos grandes consumidores de formiga saúva. Aí nós temos os controles, né? Que em formigueiros novos é comum essa içá, né? A içá, quando ela cai ao solo, é comum ela ser atacada até por outras formigas e que roubam o fungo dela e acabam matando toda a prole. Aí nós temos os parasitas, né? Que também controlam, que é o Metarrhizo anisopriae, e também tem a Beauveria bassiani e também o Ecophypsis, que é um fungo também, né? Que é um fungo, né? Então, fungo não, esses são parasitas, né? Que acabam, então, parasitando a formiga. Mas o que a gente tem visto realmente é mais a questão do controle químico, né? O controle químico que tem sido um dos grandes vilões aí, né? Do controle de formiga. Temos a isca granulada, que eu considero um dos controles mais eficientes que tem, mas você veja bem, quando você coloca a isca granulada num carreiro de formiga, elas pegam essa isca e elas levam para dentro do formigueiro e lá elas contaminam as jardineiras, que são as formigas que fazem ali o cultivo do fungo. Essas formigas jardineiras, elas morrem. As formigas, que são as formigas cortadeiras, não sabem cultivar o fungo, né? Porque elas já passaram por essa fase e elas acabam então morrendo de fome. Quando o formigueiro está ativo, a água da chuva não entra dentro do formigueiro, porque elas têm uma produção natural. A água da enxurrada não entra dentro do formigueiro. Quando o formigueiro morre através de uma isca ou através de envenenamento, né, o que acontece? Esse formigueiro ele não tem mais essa proteção. Então a água da chuva vem, invade o formigueiro e vai até os canais aonde está o veneno, aonde está o agroquímico, né? Hoje a gente tem que falar de agroquímico, né? E aí então esses agroquímicos ele entra ali na solução do solo e contamina o solo, contamina o sal freático, né? Contamina tudo, sabe? Então isso foi uma das causas que me levou a tentar desenvolver esse trabalho, né? Nós temos também um pó que através de uma maquininha a gente injeta lá dentro do formigueiro, né? Um pó químico, certo? Um pó químico, né? Um agroquímico muito perigoso, né? Que é injetado dentro do formigueiro e acaba matando todas as formigas. Ele é um pó seco, né? E tem também a nebulização, que é através, uma termonebulização, que é através de um equipamento que ele injeta uma fumaça tóxica, né? Aí mata tudo que tem lá dentro, além de matar formiga, mata
outros insetos benéficos que tem dentro do solo. Então é realmente assim muito severo e ambientalmente não é o correto. Então por isso que me levei então a fazer esse experimento, né, que eu fiz lá no Rio Bonito. Primeiramente eu selecionei os formigueiros, como eu já disse, contaminei as limas ácidas com o fungo. Aí eu peguei e fiz a contaminação nas mexericas, e após a contaminação das mexericas eu fiz a maturação por 17 dias, e aí então eu fiz a filtragem em peneira de malha fina. E então essa cauda biológica ela é uma alternativa sustentável, né, para o controle da formiga cortadeira, porque ela não afeta o meio ambiente, né? Não causa danos, né, ao meio ambiente nenhum, né, porque ela é uma cauda feita com um fungo, que é um fungo que está na natureza. É imprescindível encontrar um controle adequado para essa praga. É imprescindível, né, porque o uso dos produtos químicos ele vem contaminando o solo, contaminando a água e matando outros animais benéficos, porque o solo ele tem uma vida incrível, né? O solo ele tem uma vida incrível, e a partir do momento que esses produtos são injetados dentro do solo e que ele entra em contato com a água, a transformação química que existe ali dentro, né, do solo, o solo ele fica envenenado, né? Então não é recomendável que a gente faça isso. Agronomicamente falando não, mas tem horas que tem que buscar isso, porque hoje o controle da formiga cortadeira é o que tem, é a isca formicida e o pó, né, que é um pó químico, e também a fumaça química também, que é injetada dentro do formigueiro, né? O experimento ele foi realizado nos meses de julho a setembro de 2021, e esse resultado que eu obtive. Aí o pessoal do congresso eles acabaram então descobrindo, né, esse trabalho que eu fiz, e aí me convidaram para mim ir lá então apresentar, né, toda essa metodologia que eu fiz, né, e essa experiência que eu obtive aí em Roncador. Jorge, eu acho que é mais ou menos isso, né? Se você tiver mais alguma coisa que eu possa falar. Os formigueiros eu identifiquei eles todos com placas, né? Todos com placas, no intuito de que ninguém fosse ali mexer naquele formigueiro, né? Porque era um objeto de pesquisa, e graças a Deus eu tive sucesso, ninguém foi lá, ninguém sabotou o meu experimento, né? Foi um experimento longo, né? Foram 90 dias de acompanhamento que eu fiz, e aí após isso eu escrevi então a minha dissertação de mestrado, orientado pela professora Maria Marcelina Milan, que me deu todo o suporte ali na UEM para que eu realizasse esse trabalho. Cada tratamento foi aplicado em 3 formigueiros e cada formigueiro teve uma repetição de 3 tratamentos. Então, esses formigueiros eu selecionei eles, né? Todos os formigueiros novos, porque em formigueiro adulto um tratamento desse é impossível ter sucesso. E em todas as parcelas o total de líquido utilizado foi de 2 litros, né, de formigueiro, com exceção do tratamento T6, né, que foi apenas tapado com solo e cimento. E teve outros 3 tratamentos que eu fiz também somente com água de mina, que é um processo que a gente faz, que é um processo de testemunho, né, para ver realmente o que a cauda biológica ia estar controlando ou não, certo? Então foi isso, né? Agora eu vou estar apresentando isso lá em Juazeiro, né? É uma satisfação tá levando o nome do estado do Paraná, eu
somente o meu trabalho aqui, que eu tenho conhecimento, né, aqui do Paraná, é somente eu que vou estar indo. A empresa que eu trabalho, né, o instituto que eu trabalho, o IDR, que é Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Hoje eu estou trabalhando no SEASA, eu sou responsável ali pelo mercado do agricultor no SEASA, onde eu divulgo o mercado do agricultor, né? Para vocês terem ideia, o SEASA ele tem um espaço aqui em Maringá de 1.200 metros quadrados, aonde o agricultor, qualquer agricultor do estado do Paraná pode estar levando seus produtos para vender ali no SEASA. Então eu sou um das pessoas que trabalha ali e sou responsável por divulgar. Meu nome é Elzo Nunes Alves. A minha formação, eu sou técnico agropecuário formado pelo município de Jaú. Me formei na Escola Agrícola de Jaú em 1984. Eu fiz também um curso de técnico em administração aí no Colégio General Carneiro de Roncador. A minha primeira graduação foi como tecnólogo em processos gerenciais, com ênfase em administração de pessoas. E após isso eu fiz uma especialização em agronegócio pelo Unicesumar, né, Comunidade de Conhecimento, Unicesumar, e fiz a minha segunda graduação em agronomia. Eu sou engenheiro agrônomo formado, trabalho no Instituto de Desenvolvimento Rural como técnico agropecuário, que eu fui assim selecionado, né? Quando eu fiz o concurso como técnico, só que hoje eu sou engenheiro agrônomo. E aí eu fiz o meu mestrado em agroecologia pela Universidade Federal de Maringá, pela Universidade Estadual de Maringá, né? Aonde eu concluí em 2021, certo? Então essa é a minha formação acadêmica. Sou filho de nordestinos, né? Sou filho de nordestinos e não nasci em Roncador. Eu fui para Roncador em 1981, ainda jovem. Mudei aí com a minha família ali para o Rio Bonito. E na época eu tinha 17 anos, né? E de lá para cá eu trabalhei aí em Roncador no IDR durante 16 anos. Prestei serviço aí para a comunidade. Sou muito conhecido aí em Roncador. Graças a Deus, quando eu vou aí, eu sou recebido muito bem, né? Pelo motivo do meu trabalho, eu tive que me transferir, né? Eu vim para Engenheiro Beltrão, onde trabalhei em Engenheiro Beltrão, trabalhei em Quinta do Sol, trabalhei também em Iretama. E aí eu fui transferido para Maringá, né? Fui transferido para Maringá. E em Maringá eu fui designado então para fazer parte do SEASA, né? Adoro Roncador, como falei para você. Roncador é minha terra natal, né? Eu não nasci aí, mas é minha terra natal. Tenho estudado bastante sobre Roncador. Roncador, ele tá... Você deve ter esse conhecimento, né, Jorge? Mas Roncador, ele tá localizado no divisor de água entre os dois maiores rios do estado do Paraná. Ali do seu Mário Covalic para lá, bacia do rio Ivaí. Do seu Mário Covalic para cá, pro lado de Roncador, é bacia do rio Piquiri. Então, Roncador, ele tá localizado em um divisor de água. Roncador, ele é considerado o melhor clima do mundo, sabe? Não existe um clima igual ao Roncador. No mundo, estou dizendo no mundo. As melhores terras estão em Roncador. As melhores terras estão em Roncador. São terras férteis, terras que produzem o equivalente a que produz os Estados Unidos hoje, né? Ô Jorge, só uma correção aí, eu estava assistindo os vídeos, né?
Eu falei de improviso, né? Falei de improviso. Teve algum lugar dos vídeos que eu me referi ao macho do formigueiro como zangão, mas não é zangão, sabe? É bitus. O zangão é da colmeia de abelhas. Como eu estudo muito abelhas e estudo também a formiga, eu acabo às vezes trocando, sabe? Mas os machos, eles são conhecidos como bitus, que são os machos alados, né? Somente tem asas no formigueiro, somente tem asas as içás, que são as jovens princesas, que após o voo nupcial, elas se acasalam com os bitus, né? Que são os bitus. Eu me referi como zangões, mas são bitus. E aí elas caem ao solo e aí faz todo aquele procedimento que eu te falei, de cortar as asas e rapidamente tentar escavar o primeiro orifício ali para que elas então possam começar o formigueiro. Tá ok? Só fazendo essa correção, tá bom?